O clima esquentou de vez antes da Copa do Mundo, e agora a treta entre Vini Júnior e Rafinha no clássico entre Barcelona e Real Madrid virou assunto forte nos bastidores da seleção brasileira. O que parecia apenas mais uma confusão de jogo grande, daquelas que acontecem quando a rivalidade está no limite, acabou ganhando outro peso porque os dois não são apenas rivais na Espanha. Eles também podem ser peças importantes do Brasil na Copa, sob o comando de Carlo Ancelotti. Então fica até o final que eu vou te contar tudo detalhadamente e eu vou querer saber a sua opinião. Pois é, pessoal, tudo aconteceu num jogo pesado, carregado de pressão, porque o Barcelona entrou em campo para confirmar o título espanhol justamente contra o maior rival. E para o Real Madrid, perder esse jogo significava muito mais do que deixar escapar 3 pontos. Significava ver o Barcelona levantar uma taça em cima da sua crise, diante da sua torcida, e com Vini Júnior no meio de um ambiente completamente hostil. Na reta final da partida, depois de um empurra-empurra envolvendo Trent Alexander-Arnold e Rafinha, o brasileiro do Barcelona caiu no gramado, levou as mãos ao peito e a confusão começou. Vini Júnior, que já estava irritado com o jogo, com as vaias e com o clima do clássico, foi tirar satisfação. Só que do outro lado estava Rafinha, outro jogador de personalidade forte, também acostumado a não baixar a cabeça. Aí não teve jeito. Os dois bateram boca, gesticularam, trocaram palavras fortes e a imagem explodiu nas redes sociais. E é aí que entra Carlo Ancelotti. Segundo um rumor que começou a circular nos bastidores, o treinador da seleção brasileira não teria gostado nada da cena. Não porque ele ache que jogador precisa ser frio o tempo todo, mas porque ele entende que, às vésperas de uma Copa do Mundo, qualquer rusga entre jogadores importantes pode virar um problema maior dentro do grupo. A suposta reação de Ancelotti teria sido de preocupação, mas também de comando. Nos bastidores, pessoas próximas ao treinador dizem que ele teria deixado claro que Vini Júnior e Rafinha precisam entender uma coisa. No clube, cada um defende sua camisa. Na seleção, os dois defendem o mesmo país. E Copa do Mundo não dá espaço para ego, vaidade ou rivalidade de clube entrar no vestiário. O rumor é que Ancelotti teria comentado internamente algo nessa linha. Eu gosto de jogadores com sangue quente, mas na seleção eles precisam jogar juntos. O Brasil não pode levar para a Copa uma briga de Barcelona contra Real Madrid. Essa frase não foi confirmada oficialmente, mas mostra bem o clima que teria ficado nos bastidores depois da confusão. E vamos falar a verdade. Ancelotti conhece Vini Júnior como poucos. Ele trabalhou com o brasileiro no Real Madrid, viu de perto o crescimento do jogador, acompanhou momentos de pressão, críticas, explosões emocionais e também grandes atuações. Então, se tem alguém que sabe lidar com Vini, é Ancelotti. Só que agora a situação é diferente. Ele não está olhando apenas para o Vini do Real Madrid. Ele está olhando para o Vini da seleção brasileira. E esse é o ponto principal. Na Copa, Vini Júnior não pode entrar em campo carregando todas as guerras do futebol espanhol. Ele vai ser um dos rostos do Brasil. Vai ser marcado, provocado, caçado, vaiado e pressionado. E Ancelotti sabe disso. Por isso, a reação de bastidor teria sido quase como um aviso. Talento sozinho não ganha a Copa. Grupo ganha a Copa. Cabeça no lugar ganha a Copa. União ganha a Copa. Do lado de Rafinha, a leitura também é parecida. O jogador do Barcelona vive um momento de muita personalidade, muita cobrança e muita identificação com o clube catalão. Ele entrou no clássico com sangue nos olhos, defendendo o título, defendendo a camisa e querendo mostrar força. Mas Ancelotti também sabe que Rafinha pode ser muito útil para a seleção. Ele é intenso, recompõe, pressiona, tem chute, tem bola parada, tem experiência europeia e não foge de jogo grande. Só que o treinador não quer ver essa intensidade virar problema interno. Uma coisa é Rafinha encarar Vini no clássico. Outra coisa é Rafinha dividir treino, concentração, ônibus, vestiário e campo com Vini durante uma Copa do Mundo. Por isso, segundo esse rumor de bastidor, Ancelotti teria tratado o episódio como algo que precisa ser resolvido antes de virar assunto dentro da seleção. E um detalhe chamou atenção. Depois do apito final, Vini Júnior e Rafinha se abraçaram. Isso ajuda a esfriar a situação. Mostra que a confusão ficou mais no calor do jogo do que numa briga pessoal. Mas mesmo assim, nos bastidores da seleção, o alerta teria sido ligado. Porque Copa do Mundo é um torneio curto. Um comentário errado, uma dividida mais dura no treino, uma entrevista mal interpretada e pronto. O ambiente começa a ficar contaminado. Ancelotti é experiente demais para deixar isso crescer. Ele já comandou vestiários cheios de estrelas no Milan, no Real Madrid, no Bayern, no Chelsea, no PSG. Ele sabe que craque tem personalidade, sabe que jogador grande tem orgulho, mas ele também sabe que, quando chega a Copa, todo mundo precisa aceitar uma hierarquia. E a hierarquia, nesse caso, é simples. Primeiro o Brasil, depois qualquer rivalidade de clube. A suposta reação do treinador teria sido justamente nessa linha. Ele não quer apagar o fogo competitivo de Vini e Rafinha, porque isso também faz parte do futebol. O que ele quer é controlar esse fogo para que ele queime a favor da seleção, e não contra o próprio grupo. Porque se Vini e Rafinha estiverem unidos, o Brasil ganha força. Se estiverem divididos, o Brasil perde energia num momento em que não pode desperdiçar nada.
Nos bastidores, a avaliação seria que Vini Júnior precisa entender melhor os momentos. Ele é craque, é decisivo, chama a responsabilidade, mas também acaba virando alvo fácil quando entra em discussões. Cada gesto dele vira manchete, cada provocação vira vídeo, cada reação vira debate. E Ancelotti sabe que, numa Copa, isso pode ser usado pelos adversários para tentar desestabilizar o Brasil. Já Rafinha, por outro lado, também precisaria ter cuidado. Ele tem uma personalidade forte, é competitivo e não costuma fugir de dividida. Mas, se ele quer ser protagonista na seleção, precisa mostrar que sabe separar o ambiente de clube do ambiente da amarelinha. Na Copa, ele não será o Rafinha do Barcelona contra o Vini do Real. Ele será o Rafinha do Brasil ao lado de Vini Júnior. E é por isso que esse episódio ganhou tanta repercussão. Não foi apenas uma treta de clássico, foi uma imagem simbólica. Dois brasileiros importantes, em lados opostos, discutindo forte pouco antes de uma Copa. Para o torcedor, isso assusta. Para a imprensa, vira manchete. Para Ancelotti, vira ponto de atenção. O rumor ainda diz que o treinador não pretende transformar o caso em crise pública. Nada de bronca em coletiva, nada de exposição, nada de aumentar a polêmica. A ideia de Ancelotti seria resolver isso no estilo dele. Conversa direta, calma, olho no olho e sem espetáculo. Porque no fim das contas, o Brasil vai precisar dos dois. Vini Júnior é um jogador que muda jogo em velocidade, quebra linha, atrai marcação e decide no 1 contra 1. Rafinha é um jogador de intensidade, entrega, pressão e muita presença ofensiva. São características diferentes, mas que podem se completar. O problema é quando a rivalidade de clube tenta entrar no meio dessa combinação. Porque Copa do Mundo é assim. Não basta ter craque, tem que ter ambiente, tem que ter respeito, tem que ter jogador aceitando dividir protagonismo, tem que ter companheiro defendendo companheiro. E se Vini Júnior e Rafinha conseguirem transformar essa treta em maturidade, o Brasil pode sair até mais forte desse episódio. Agora, eu quero saber de você. Essa treta foi só calor de clássico ou Ancelotti tem razão em se preocupar antes da Copa? Deixa sua opinião nos comentários, porque esse assunto ainda vai dar muito o que falar. Valeu e que Deus te abençoe.